Adolescentes são comumente chamados de imaturos, inconsequentes e fracos. Porém, e se eles fossem deuses? Buda, o iluminado e adolescente mais adorado do mundo, enfrentando o Zero Fuku, a própria encarnação da sorte e da fortuna. O duelo entre os adolescentes mais fortes do mundo. Quer saber tudo sobre o passado desses personagens e como foi a luta entre eles? Então, fique comigo até o final. Fala pessoal, aqui é o Raiden e esse é o Shumatsu no Valkyrie BR, o canal para os fãs do mangá de Deus vs Humanos aqui no Brasil. Curte aí o vídeo, nós estamos sempre trazendo aqui muitas teorias, muitas análises e, é claro, resumos completos como esse aqui também. E conteúdo tão denso sobre Shumatsu você não vai encontrar em outro canal no YouTube, modéstia à parte. Eu queria dizer também para vocês que eu criei um Apoia-se, então para você que puder e quiser ajudar financeiramente a página, enquanto a gente não tem o canal monetizado, né? Eu vou deixar o link aí na descrição para você, se você quiser ajudar financeiramente e ter recompensas exclusivas por conta disso. E agora vamos para o resumo completo dessa luta épica que foi da sexta rodada Buda vs Zero Fuku. Os dois personagens já haviam aparecido anteriormente na obra, né? Buda estreou no capítulo 32 quando encontrou Loki em algum lugar nos bastidores da arena. Os dois ameaçaram entrar em confronto por conta da possível ajuda de Buda aos humanos. Foi então que Bishamon-Ten e os demais deuses da sorte apareceram para ajudar Loki na luta. Cantando e mencionando a retribuição divina, os deuses japoneses, no entanto, nem chegaram a amedrontar Buda, que ainda feriu o deus Ebisu. Com a chegada de Zeus e Odin, os dois lados pararam a luta. Porém, na enfermaria do Ragnarok, Gol descobriu que os deuses da sorte estavam preparando uma tal Morte Zero para o deus indiano. Chamado para lutar na sexta rodada pelo próprio Zeus, Buda apresentou-se à arena do Ragnarok. Porém, a divindade resolveu lutar pela humanidade, isso por conta de seu ódio ao desejo destruidor dos deuses e de seu amor pela humanidade. Entre os céus e a terra, ele era o único honrado bastante para fazer aquilo. Como as regras do torneio apenas especificavam que a humanidade e os deuses deveriam escolher 3 guerreiros para os representar, a participação de Buda pelo lado humano estava nos conformes. Para enfrentá-lo, os deuses mandaram Bishamon-Ten. O que poucos sabiam era que a tal Morte Zero dizia respeito à fusão de todos os deuses da sorte. A nova divindade que surgiu encarnava a miséria, a desgraça e a tragédia. Zero Fuku. Com os dois adversários postos, a sexta rodada começou. Eu vou primeiro falar sobre os flashbacks dos dois lutadores e depois nós vamos para a luta propriamente dita. Nascido como jovem indiano Siddhartha Gautama, Buda era um príncipe de um antigo reino da região do Nepal e da Índia chamado Kapilavastu. Siddhartha cresceu desde sempre com o melhor ensino, além das melhores roupas e comidas, sem faltar nada. Quando nasceu, um velho sábio disse que ele fora abençoado pelos deuses e dominaria o mundo. Por isso, para Siddhartha e seu pai Suddhodana, Gautama devia se preparar para ser um bom rei e levar a felicidade para seus súditos. Apesar disso, com o passar do tempo, o jovem começou a pensar melhor sobre conceitos como destino e liberdade. Tudo mudou quando o adolescente foi encontrar um antigo amigo no reino de Mala. Jataka, que era o atual rei do local, era um antigo parceiro de Siddhartha e estava muito doente. Em uma conversa, Siddhartha Gautama disse que Jataka era um rei feliz, pois seu reino era muito feliz. Todas as classes viviam bem, o governo era pacífico e há muito tempo não havia guerras. Como resultado, esperava-se que o rei também seria feliz. Porém, Jataka retruca que tudo aquilo era sim verdade, mas que ele havia vivido apenas para gerar felicidade nos outros. Ele não havia escolhido nada e tudo em sua vida não passava de coisas dadas ou herdadas. O jovem rei nem mesmo sabia o gosto dos grãos ou aonde o rio de seu reino terminava. Esse diálogo atinge fortemente o adolescente Gautama, que guarda as palavras de seu irmão até o dia da morte do rei doente. Foi então, durante a viagem até o velório de Jataka, que Siddhartha Gautama se tornou um iluminado. Ao ouvir os outros viajantes dizerem que o rei morreu feliz por conta de sua prosperidade e bom governo, Siddhartha percebe que de nada adianta a vida que foi vivida e escolhida pelos outros. Entendendo que a felicidade não é dada, mas sim conquistada, e de que cada um deve escolher seu próprio caminho, Siddhartha Gautama atingiu a iluminação. Siddhartha agora estava inteirado em todo o ciclo da vida, morte e reencarnação. O jovem entendeu como é para se viver e o que realmente é importante.
a ponto de começar a rir no caminho do velório de seu próprio irmão. Agora no Nirvana, nosso querido Buda desce de seu cavalo e simplesmente vai embora. Já na cerimônia funerária de Jataka, o pai de Buda, Suddhodana, lamentava o fato de seu filho não ter ido, entendendo que ele ainda não estava preparado para ser rei. Para Suddhodana, o velório de Jataka poderia ajudar Siddhartha a entender seu lugar como líder da realeza. O que ele e ninguém ali imaginava é que Siddhartha iria sim para o velório, porém o jovem chega de maneira muito diferente dos demais, distribuindo flores aos ventos enquanto andava pelo templo. O adolescente indiano não se prendia mais a ritos ou a opinião alheia, mas seguia firme no que acha correto fazer. Apesar do estranhamento de todos, Siddhartha pega o caixão de seu falecido irmão e vai embora, ao som de várias pessoas o chamando de herege. Segundo Buda, Jataka não precisava dessas coisas. O jovem príncipe de Shakya depositou o caixão de seu irmãozão no rio do reino Mala, realizando o desejo tão sonhado de Jataka. Agora mesmo que morto, ele descobriria onde findava esse glorioso rio que em vida mal pôde experimentar. Depois disso, Buda abandona toda a sua vida na nobreza da Índia e vai-se embora para o deserto, lutando contra ritos, sacrifícios humanos e até mesmo deuses, caso eles preguem princípios contrários ao que ele acredita. Buda não aceitava o caminho meritocrata de conquistar a iluminação com fatos ou sacrifícios, quer sejam eles de vidas humanas ou de dinheiro ou comida. Assim surgiu o tão famoso Buda, aquele dotado das 8 consciências e o Deus que desafiaria as próprias divindades. E agora vamos para o passado do nosso querido Zero. Quando o deus japonês ainda era um bebê, o maligno Beelzebub implantou chifres demoníacos no pequeno Zero. O fato do deus da sorte ser uma cobaia influenciou muito em toda a sua história, não só em seu flashback, mas também em sua luta. Zero morava na Terra, juntamente com os humanos, em uma época em que os deuses e os homens tinham uma relação próxima na Ásia Antiga. Nesse período, o deus era gentil e buscava distribuir a felicidade para todos. Porém, ao se deparar com as pessoas, viu que todos sofriam muito com as desgraças da vida, como a morte, a doença e a fome. Então, Zero passou a absorver as desgraças das pessoas a fim de fazê-las felizes, e por isso passou a ser adorado. No entanto, mesmo depois de absorver toneladas de desgraças e quase destruir seu próprio corpo, Zero descobriu que os humanos haviam se perdido. Eles voltaram para os prazeres mundanos e para a depravação, esquecendo o que ele fez por eles. Foi neste dia que Zero conheceu Buda. Enquanto Deus lamentava seu esforço em vão, Buda apareceu na cidade com uma imensa procissão atrás de si. Apesar de pobres e esfomeados, os seguidores de Buda seguiam felizes. Rei Fuku começa a ficar insano com isso e pergunta para Buda como eles podiam estar felizes. Mesmo com as próprias angústias, enquanto os outros sem elas estavam na gandaia, Buda responde aquilo que havia aprendido na iluminação. A felicidade é de dentro para fora e individual, não pode ser dada. E essa foi a gota d'água para Zero colapsar. Fugindo dali, o deus da sorte não aguentou a frustração de ter seu trabalho todo em vão e se corrompeu. De seu ódio e malícia surgiu um novo Zero. O deus da sorte encarnou todas as angústias que havia absorvido e gerou os 7 pecados capitais. Agora Zero seria o deus assassino da desgraça. Seu primeiro feito seria dar cabo da vida de uma mulher que estava ali próxima. Entretanto, ao se deparar com o bebê da moça, Zero não conseguiu aplicar a retribuição divina. Como forma de escape, o Deus Supremo do Azar se dividiu nos 7 deuses da sorte, cada um baseado nos pecados anteriores. Assim, dividido para frear seu desejo de matar, Zero deu origem à lenda dos deuses da sorte. E agora vamos para a luta propriamente dita, o confronto. A luta inicia-se com Zero dizendo que finalmente chegou a hora de trazer a retribuição divina para o jovem Buda. Siddhartha, porém, começa a batalha sem qualquer hesitação e logo dá uma joelhada em Zero. O indiano disse que nem sequer lembrava do deus japonês. Buda manda Zero se levantar e começa a lutar sério. Zero tosse sangue e ainda reclama de sempre passar por percalços assim. Com seu ódio, Zero começa a golpear o adversário com sua arma, o cutelo da miséria. Porém, todos os seus golpes iniciais são facilmente negados por Buda. A situação contribui ainda mais para a raiva de Zero. Sua arma, porém, aproveita-se de... O cutelo é praticamente uma forma viva, vinda do próprio corpo do deus, e aumenta seu tamanho e força de acordo com a miséria sentida por Zero. E isso é um ciclo vicioso, né? Porque
Zero tentava acertar o golpe, Buda desviava, a miséria de Zero aumentava e aí o cutelo ficava maior. Aí ele tentava de novo, Buda desviava e assim formou um ciclo vicioso. Além do Buda zoar o Zero também, né? O segredo do Buda é a visão concedida aos seres que atingiram a iluminação e o Nirvana. Com o domínio completo de sua consciência, Buda consegue prever os movimentos adversários. A visão do futuro mostra o desejo da alma e, com isso, é possível se mover antes do golpe chegar. Zero considerou isso um roubo, né, e continuou atacando, mas nunca conseguia atingir Buda. Buda consegue acertar todos os golpes em contrapartida que deseja. A luta estava para um lado só. Acumulando uma gigantesca miséria, Zero fez seu cutelo ficar gigantesco e desferiu um golpe indefensável. Sem poder desviar mesmo prevendo, Buda mostrou pela primeira vez o poder de seu bastão. Usando o quarto reino, o reino dos semideuses Asura, Buda invocou a forma Ahimsa do bastão, um poderoso escudo. Assim, o gigantesco golpe de Zero foi negado. O cajado dos 6 reinos de Buda ele possui os poderes dos guardiões de cada um dos mundos da reencarnação do budismo. De acordo com as emoções de Buda, a arma adquire uma forma diferente que utiliza o poder dos guardiões. Zoando um pouco Zero, né? Buda não só aguentou o ataque, como conseguiu jogar para longe o imenso cutelo da miséria. O deus da sorte acabou por mudar seu armamento para uma gigantesca serra. Em contrapartida, Buda reagiu com o cajado na forma do terceiro reino, o animal. O cajado virou um porrete ao adquirir a forma Nirvana do bastão. Siddhartha desviou mais uma vez e conseguiu atingir o flanco de Zero, que caiu ofegante. O iluminado ainda diz que, até que ele acabasse com a birra do deus, Buda seria todo dele. O duelo continua com alguns clashes de armas, e Zero transforma seu armamento várias vezes a fim de surpreender seu adversário. Para combater uma espécie de ninchaku afiado, Gautama usou o primeiro reino, o dos deuses, para invocar a forma de alabarda do bastão que chamava Lokadala. O combate continuou de forma corpo a corpo, porém com a visão de futuro de Buda, o deus da sorte seguia sendo subjugado. A saída para Zero foi utilizar um golpe desesperado chamado Formação da Tempestade, que consiste em diversas lâminas compridas disparadas pelo cutelo da miséria. Ainda que as lâminas fossem teleguiadas, todas foram destruídas pela espada indestrutível de Buda. Akshaya, que essa espada é do segundo reino, o humano. Mais uma vez Siddhartha alcançou Zero e ainda disse que sua adolescência é demais. A essa altura todos na plateia já estavam impressionados com Buda, e isso aumentou ainda mais a raiva de Zero, que se irou com ninguém prestando atenção em seu sofrimento. Foi aí que começou a brilhar a verdadeira habilidade de Buda. Buda diz para Zero que ele é seu próprio mestre, e que ele precisa se amar. Ao invés de se preocupar com os outros, Zero devia se encontrar, deixar essa ganância e inveja, não ligar para ser o centro das atenções, mas se entender como pessoa e saber seu lugar no mundo. O deus do azar nega essas resoluções em um primeiro momento. Continua o ataque, mas Buda finalmente dá o golpe mais certeiro da batalha até agora, e que não foi com suas mãos, com os pés, mas sim com sua fala. Buda simplesmente diz que gosta de Zero. Ao olhar para Buda, Zero cai em si mesmo. Buda estava com um semblante calmo e que emanava paz. Não era possível ver ali ódio, desprezo profundo ou uma prepotência. O adolescente indiano apenas demonstrava ter o pleno domínio e entendimento de si mesmo. Entendendo a situação, Zero finalmente se dá conta de que seus sentimentos negativos não estavam levando a lugar algum. Se seu adversário, o humano Buda, poderia gostar dele, não há por que ele mesmo não se amar. Com o sentimento da miséria diminuindo, o cutelo de Zero perde seu poder e vai se desfazendo. Buda, por sua vez, larga sua arma para se colocar em pé de igualdade com seu adversário e profere as seguintes palavras: "Por que a gente não continua de onde paramos?" Ao som de gritos e motivações da torcida para ambos os lados, os dois, homem e deus, lutavam de maneira pura, com tudo exposto. E foi ali, naquele mano a mano contra Buda, que Zero sentiu o que há muito não experimentava: felicidade. Com um sorriso no rosto, nosso querido Zero Fuku tomou um direto de direita. O soco foi tão forte que o deus do azar japonês caiu nocauteado. Mesmo com a derrota, o estado interno do representante dos deuses era tão pleno que o fez retornar ao seu estado original. Infelizmente, esse não seria o final feliz para Zero. Os chifres de Zero, que se desprenderam de seu crânio após sua libertação, mudaram de forma e se tornam uma espécie de furadeira. Eles retornam para o deus e começam a feri-lo. Zero se levanta e os chifres começam a crescer assombrosamente.
Tanto a torcida humana, deuses e o próprio Buda assistem aos chifres se desprenderem e entrarem no corpo do deus. Em seguida, 2 gigantescos dragões saem do mesmo local em que os chifres entraram. Os dragões voam pela arena e logo retornam em direção a Zero, que pede ajuda para Buda desesperado. Nem mesmo Buda conseguiu resgatá-lo do que vinha a seguir. Enquanto os dragões envolviam Zero, Buda foi jogado para longe e uma poderosa ventania inundou o Coliseu. Toda essa bagunça origina um gigantesco e sinistro domo, um ovo monstruoso que abrigava aquilo que um dia já foi Zero Fuku, mas que agora se tornaria algo muito pior. Daquela esfera demoníaca sai uma figura, uma besta colossal, tão caótica e desafortunada que, ao romper seu útero de origem, forçou Buda a pular para trás. Não pois ele sabia o quanto ela era ruim, mas por ele nem mesmo conseguir prevê-la. Essa besta colossal, inundada pela desgraça, se chama Rajun, o rei demônio do sexto céu. Diante de um Buda que agora nem seus movimentos podia prever, a entidade diz apenas uma frase: a punição divina virá. O que não sabíamos é que toda essa confusão tinha a ver com Beelzebub, o senhor das moscas. Há milhares de anos atrás, Rajun havia destruído metade do inferno, mas colapsou no processo e acabou explodindo. Beelzebub se aproveitou da situação para recolher os restos do rei demônio e criar uma semente demoníaca. Bu implementou a semente em um Zero ainda bebezinho, dando ao deus da sorte chifres e mudando toda a sua história de vida. Segundo Beelzebub, a luz branca, ao encontrar com a sombra negra, simbolizando a semente Zero, o Sol e Rajun, originaram a besta colossal. Nem mesmo os demais deuses conheciam aquela entidade antiga e caótica. Buda tenta conversar com Rajun, mas não consegue uma comunicação amigável. Rajun diz que Zero não existia mais e que agora gostaria de testar seus novos poderes. Com extrema velocidade, o Colosso ataca o jovem Siddhartha, que mal tem tempo de se defender com sua espada indestrutível Akshaya. O impacto do golpe começa a afundar Buda no chão da arena, demonstrando a tamanha força de seu adversário. O grande problema era que Buda não conseguia mais prever os movimentos adversários. A oitava consciência de Buda enxerga a luz das almas. Quando algum ser pensa em fazer algo, sua alma realiza a ação primeiro. Essa luz da vontade da alma que Buda vê com sua iluminação, que o faz ver a próxima ação das pessoas. Porém, a alma de Rajun não apresenta nenhuma luz, não há vontade, não há propósito ou destino para um ser de tanta escuridão. Para Buda, os movimentos de Rajun são indetectáveis. O deus indiano acaba por ser ferido no braço pela lâmina de Rajun. E depois disso, o rei demônio transforma sua arma em uma gigantesca lâmina para atacar Buda, que defende com Akshaya e se joga para longe. O monstro admite a força de Buda e decide lutar em seu máximo. Sua foice começa a se enrolar e girar, e seu braço inteiro torna-se uma broca massiva e muito rápida. A assombrosa técnica se chama broca demoníaca perfuradora de céus e vai rapidamente em direção a Buda. Siddhartha grita para que seu bastão dos 6 reinos se transforme, revelando o escudo da paz e não violência à Hinsa. A imensa broca atinge o escudo e gera um enorme impacto. Logo após, a broca de Rajun retorna para o formato da lâmina, que por sua vez estava cheia de sangue. A perfuradora de céus fez um enorme rombo no escudo do bastão. A arma divina de Buda não foi o suficiente para aguentar completamente o golpe, e com o furo, a broca acabou atingindo o olho esquerdo de Buda. Um de seus olhos se fora, e com a visão de Siddhartha ia também a esperança da humanidade. Rajun diz que o ataque teria dilacerado a cabeça de Siddhartha, mas a divindade conseguiu escapar no último instante. A besta desejava continuar a luta e transforma seu braço num machado. Partindo para cima, Rajun não dá sossego para seu adversário. Buda consegue transformar seu bastão em Akshaya para resistir às investidas de Rajun. A luta segue com diversos golpes dos dois lados, mas Rajun se saía bem melhor ao atingir mais precisamente seus golpes e ferir Buda. Um movimento inesperado, Rajun fere o pé de Buda com seu machado. Rajun diz que Buda não tem mais salvação e que ele deverá enfrentar a retribuição divina. Siddhartha, por sua vez, pergunta por Zero, já que esse negócio de retribuição divina era coisa do deus da fortuna, né? Rajun responde que não existe mais Zero e que ele foi literalmente comido. O monstro diz que essa refeição, ele ser comido, foi muito bom e que era muito mais do que um deus lixo como Zero merecia. Buda então entende que ele não era Zero e agora poderia ir com tudo contra Rajun. Irado com a situação, Gautama desbloqueou uma forma de sua arma que nem mesmo ele conhecia.
Quando os seres atingem a iluminação, eles abandonam completamente os 3 venenos da ira, do ódio e a estupidez. Porém, Buda sentiu ódio pela primeira vez desde que atingiu a iluminação, e essa raiva trouxe a nova forma do bastão, Salakayas, a foice do deus selvagem. A foice possui uma habilidade, o ciclo de karma destrutivo de Sansara. É uma espécie de turbo, que impulsiona a foice e deixa os golpes mais fortes. A força do golpe foi tremenda que jogou Rajum para longe, mas o deus conseguiu escapar e desviar de um segundo golpe. Buda então usa outra configuração, o ciclo de karma destrutivo do Sansara eterno, e surpreende Rajum. A besta infernal consegue defender o golpe, transformando seu braço em um escudo com placas. Já Siddhartha não teve a mesma sorte. O deus indiano levou uma forte estocada no lado esquerdo do seu abdômen, que começou a sangrar. A perfuração foi profunda e Rajum chegou a perguntar. A perfuração foi tão profunda que Rajum chegou a perguntar para Buda quais seriam suas últimas palavras. A reação foi nada menos do que um sorriso. Soltando-se da estocada e chegando para trás, o deus indiano proferiu as mesmas palavras que disse no começo da luta. Se os deuses não irão salvá-los, eu irei. E se algum deles ficar no meu caminho, eu o matarei. Siddhartha aumenta sua força e por isso a foice adentra ainda mais no braço de seu inimigo. Por sua vez, Rajum aprofunda ainda mais seu machado em Buda. Mesmo com o ferimento, o indiano conseguiu se manter em pé. Espantado pela força de vontade do inimigo, o rei demônio o chuta para longe. Siddhartha não só pergunta para Rajum se ele estava com medo, mas também alega que ele era muito mais fraco do que Zero. O representante dos deuses, irado com a situação, ataca e pede para Buda mostrar que ele era o mais fraco. Siddhartha então fica na defensiva. Rajum consegue lançar Buda para longe novamente, mas o adolescente mais forte da história ainda se mantém de pé. A perseverança de Gautama começa a preocupar o rei demônio. Consternado com a situação, Rajum arranca o próprio braço e faz uma imensa lâmina com ele. Armado com essa nova arma, o monstro ataca com o intuito de encerrar a luta. Em contrapartida, o representante da humanidade desferiu outro golpe do ciclo de karma destrutivo de Sansara para combater a labareda de glória de Rajum. Para surpresa de todos, a espada de Rajum não só superou a foice, como também a destruiu. O cajado retornou para a forma base de uma roda de oração. O monstro atacou novamente e Buda não teve outra alternativa a não ser se defender com a forma base. O resultado foi a completa destruição do cajado dos 6 reinos. E além disso, o indiano foi jogado para longe com sua camisa em frangalhos. Rajum então anda em sua direção pronto para dar o golpe decisivo do duelo. Porém, em uma espécie de estado inconsciente, Buda entrou para um limbo. Lá, ele encontra uma misteriosa luz brilhante. Colocando sua mão por sobre ela, alcançou a ajuda. Depois de se conectar à luz, Siddhartha acorda e começa a gargalhar, enfrentando a morte e o rei demônio com risos altos. Buda levanta-se e pergunta a Rajum se ele sabe o que é ir contra a própria fraqueza, se ele já tinha lutado contra a própria inexperiência, tentando ultrapassá-la. E nesse momento, o prendedor de cabelo de Buda se rompe. O próprio Siddhartha começa a responder suas perguntas. As pessoas passavam por aquilo apenas pela puberdade e durante o processo de amadurecimento. É por isso que Rajum é fraco, porque ele nunca passou por isso. E para surpresa de todos, Buda ergue então o que restou do cutelo da miséria em sua mão direita. De cabelo solto e mais obstinado do que nunca, Buda realiza o ritual do destino em comum. Não um qualquer, mas o mais poderoso de todos. A junção do iluminado com o resquício de alma de Zero dá origem à arma suprema, o Volume da arma divina de Lotus. Maior do que qualquer miséria é a compaixão de Buda. Esse é o verdadeiro poder do ser iluminado. O Volume que apenas aquele que alcançou as puras terras do grande Nirvana poderia criar. A união de Buda e Zero fez surgir a espada Zero, o grande Nirvana, com a forma de uma lâmina de 7 ramificações. Depois dessa, nosso querido Siddhartha retruca para Rajum utilizando as mesmas palavras que costumam sair da boca do monstro. Acho que você já sabe, né? Retribuição divina. Buda e Rajum desferem golpes e realizam defesas um contra o outro a uma curta distância. Enquanto isso, toda a humanidade torce fervorosamente pelo Deus que tanto luta por eles. O pai de Buda e até mesmo seu irmãozão aparecem na plateia. Todos se tornavam um na hora de torcer, como se a humanidade fosse um grande rio composto por vários pequenos afluentes e todos eles iam rumo a Buda. Rajum não entende como Buda ainda podia ficar de pé. Mesmo assim, ele desfere outra labareda da glória. Buda consegue segurar a imensa lâmina e ainda retribui com um corte diagonal que acerta todo o comprimento do peito do rei demônio.
Mesmo com as desvantagens, Buda está se mantendo pau a pau com o adversário. É aí que percebemos o quão inteligente ele é. Ele mantém seu sorriso diante de Rajum para desestabilizar seu adversário. Parecer tão feliz pode ser perturbador para o inimigo. A resiliência de Buda foi tamanha que a alma de Rajum voltou a tremular com medo. Os desvios que o indiano faz deixam Rajum cada vez mais previsível. Em uma tentativa desesperada, o monstro usa da labareda da glória novamente. Rajum pensou ter atingido o adversário, mas alcançou apenas uma sombra. Gautama conseguiu se postar atrás do rei demônio e estava livre para dar o golpe final do confronto. Com a lâmina do olho celestial desperto, Buda usa a técnica do Mahaparinirvana e destroça completamente Rajum. O monstro ainda tenta ferir Buda mesmo do chão, mas é desintegrado antes. Como resultado, Buda vê Zero e os deuses da sorte se esvaindo. Zero ainda encontra tempo para dar um último joinha antes de ir. A luta termina e o Ragnarok está mais uma vez empatado. 3 vitórias para cada lado e o golpe Mahaparinirvana deu um fim à luta de 21 minutos e 37 segundos, dando vitória para Buda. Podemos ver que Zero e Buda foram aqueles que realmente realizaram a retribuição divina. A destruição de Rajum foi a retribuição celestial para o que o monstro fez com Zero Fuku. Buda ainda diz para Zero que ambos se verão novamente. E agora, nem no céu, nem na terra, nem mesmo no reino infernal, há Deus ou homem como Buda, o adolescente que lutou não com experiência ou ira, mas com compaixão e puberdade. E aí pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Desse formato de resumo completo? É realmente um vídeo mais longo e eu estou testando esse formato. Digam aí o que vocês acharam e qual pode ser a próxima luta. Qual luta vocês gostariam de ver um resumo completo aqui? Peço para que, se você gostou, deixe o like e, é claro, assista os nossos próximos vídeos. Falou, até a próxima!